Aula 21. A Epístola aos Colossenses. No tempo em que o apóstolo Paulo se encontrava preso em Roma, foi que escreveu essa carta. O objetivo do apóstolo era corrigir e advertir os crentes com respeito aos falsos ensinos que se infiltraram na igreja de Colossos sorrateiramente. A cidade de Colossos representava um importante e movimentado centro comercial na Ásia Menor. Diariamente chegava à cidade mercadores e negociantes de diversas partes. Juntamente com esses retirantes e mercantilistas, também afluíam para Colossos filósofos e mestres de religiões diversas. Pelo contexto da carta aos Colossenses, se entende que esses falsos mestres haviam infiltrado na igreja e sorrateiramente aspergia doutrinas estranhas, provocando muitas controvérsias entre os crentes, motivo que leva Paulo a escrever-lhes essa carta. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cristo é tudo, em todos. Alguma vez você já teve vontade de se apresentar em defesa da fé cristã quando essa se encontrava sendo confrontada? A Epístola aos Colossenses revela esse sentimento. A igreja de Colossos estava sendo assolada por falsos ensinos e muitas doutrinas estranhas haviam infiltrado na igreja e ameaçavam comprometer o crescimento espiritual dos crentes. Ao que se percebe, havia certos mestres heréticos propagando uma espécie de doutrina filosófica mesclada aos legalismos judaicos tão presentes nas igrejas primitivas. Essa falsa doutrina havia assumido um caráter místico-filosófico e contrariava os ensinos apostólicos. Assim, Paulo escreve advertindo: "E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas." As falsas doutrinas representavam um grave problema a ser enfrentado pelas igrejas, especialmente para as recém-plantadas, pois se fossem toleradas, comprometeriam a genuína fé, levando todo o corpo de Cristo a padecer pelas heresias, motivo pelo qual o apóstolo Paulo não se demora a defender os ditames da fé cristã perante as iminentes ameaças. Colossenses é uma apologia à fé cristã. Paulo a escreveu tendo como objetivo fortalecer a doutrina cristã, que estava sofrendo com sérias heresias, ensinadas sutilmente por falsos mestres. Por esse motivo, Paulo faz os crentes de Colossos voltarem àquele que é o princípio de tudo, Jesus Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. A Epístola de Paulo aos Colossenses é, sem dúvida, um dos escritos sagrados que, de forma mais objetiva, apresenta as diretrizes com respeito à autoridade universal de Cristo. Isto porque ela apresenta um bem elaborado discurso em defesa do senhorio absoluto do Filho do Homem,
Jesus Cristo. E Ele é a cabeça do corpo, da Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Nesta carta, Paulo, diante de controvérsia, infunde com firmeza a fé em Cristo. Sustenta não somente a observância da doutrina, mas a natureza de Cristo e sua obra. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. A supremacia de Jesus Cristo é o que ganha destaque na Epístola aos Colossenses. Haja visto ter a necessidade de demonstrar aos crentes de Colossos de onde emanava a autoridade dos ensinos de Paulo e, consequentemente, desmerecer o ensino herético dos gnósticos que ameaçava solapar a genuína fé cristã. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossos era uma grande e próspera cidade da Ásia Menor, situada cerca de 150 quilômetros ao leste de Éfeso. O apóstolo Paulo se encontrava preso, provavelmente em Roma, quando escreveu aos crentes daquela cidade, e através das palavras do próprio Paulo, parece que ele nunca visitara Colossos. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Ao lermos essa epístola, percebemos nela o esforço de Paulo para combater os falsos mestres, advertindo os crentes contra seus ensinos. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A Epístola aos Colossenses. Data: Colossenses possui uma notável semelhança com a Epístola aos Efésios, e é quase certo que foram escritas no mesmo tempo. Efésios foi escrito primeiro, provavelmente no ano 60 depois de Cristo, enquanto que Colossenses pouco depois, provavelmente entre 61 a 62 depois de Cristo. Colossenses é uma apologia à fé cristã. Paulo a escreveu tendo como objetivo fortalecer a doutrina cristã, que estava sofrendo com sérias heresias, ensinadas sutilmente por falsos mestres. A Epístola aos Colossenses. Autor: O autor desta epístola é Paulo,
o apóstolo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Houve no passado algumas dúvidas com respeito à autoria dessa epístola, porém provinda de fontes que não possuíam a menor autoridade para sustentar tais alegações. Estudos recentes e minuciosas pesquisas sobre a epístola de Colossenses têm encontrado um só autor para o conteúdo dessa carta, o apóstolo Paulo, que a escreveu quando se encontrava aprisionado em Roma. Jesus Cristo, revelado em Colossenses. A epístola aos Colossenses gira em torno do seguinte eixo: a genuína vida cristã. E isso se dá pelo fato de que em Colossos muitos estavam se enganando com respeito à vida cristã. Acreditavam estar em Cristo, porém eram conduzidos por doutrinas estranhas ao Evangelho. Diante disso, Paulo expõe a eles a genuína vida de Deus, alcançada através dos méritos de Cristo. Dessa forma, a revelação de Jesus em Colossenses ficaria assim: Jesus Cristo, nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Tema central. Os falsos ensinos, então latentes na igreja de Colossos, faziam parte de uma estratégia maligna para destruir a obra de Deus e certamente objetivavam enfraquecer a imagem de Cristo, pois em se conseguindo isso, a obra de Deus teria um grave prejuízo na cidade de Colossos. Sabedor disso, o apóstolo Paulo prepara esse documento e o envia a Colossos. Paulo procurou elaborar a epístola aos Colossenses de maneira que não restassem dúvidas com respeito à deidade de Jesus e sua primazia. O tema central da epístola aos Colossenses é a preeminência de Jesus Cristo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Jesus Cristo se revela em Colossenses como nossa vida. Palavra-chave. A palavra-chave da epístola aos Colossenses é Cristo. Cristo é tudo, em todos. Divisão.